Now on the History Channel, stories from the pages of time. Stories of triumph and tragedy, adventure and achievement, as we go in search of history. Desde os seus primeiros momentos à face da Terra, o homem procurou uma ligação com forças mais poderosas do que ele próprio. E encontrou essa ligação em lugares especiais onde os mundos físico e espiritual convergiam num só. Ruínas místicas. Hoje em dia, como na antiguidade, há aqueles que acreditam que o nosso planeta é um organismo vivo e que certos locais estão carregados com uma energia que os torna sagrados. A sacred place is a lot like an acupuncture point on the body of the earth. It's a place where the spiritual realm is closer, more accessible, and powerful. It's a place that manifests extraordinary things. If you go there, you are more likely than not to have an extraordinary experience. O Tibete é um lugar e tanto. É a terra da neve eterna. Um país de paisagens fortes e de uma beleza cruel e ameaçadora. Em 1933, o autor James Hilton escreveu um romance, Lost Horizon, Horizonte Perdido, rapidamente transformado num filme muito famoso. Contava a história de um inglês que sobreviveu a um acidente de avião nas gélidas montanhas algures perto da China. Ele vai dar a um vale oásis e a uma magnífica cidade sagrada onde ninguém envelhece, onde a bondade prevalece e onde não há sofrimento. Hilton chamou a este reino fictício Shangri-La. Mas um oásis deste tipo pode de facto existir. O Shangri-La de Hilton foi inspirado por uma antiga crença tibetana de que há um local onde o céu toca a terra. Um paraíso fisicamente terreno chamado Shambhala. It comes as no surprise to me that James Hilton chose Tibet as the setting for Lost Horizons because of Tibet's mystery, its extraordinary beauty, its towering mountains, its desolate plateaus, its endless skies. O 14º Dalai Lama, chefe e líder espiritual para mais de 6 milhões de budistas tibetanos, presida uma cerimónia estruturada de forma a mostrar aos crentes o caminho para Shambhala, o reino sagrado. My own feeling is the Shambhala should exist. Not mentally. But actually it exists as a world or geographical place.
world or something. So perhaps some, just in somewhere in the space, in the Buddhist scripture, there are different kind of heaven. Some belongs with this world. Poderá a compreensão do significado escondido neste maravilhoso desenho levar a Shambhala? Alguns guias e itinerários tibetanos para Shambhala. Nenhum deles é suficientemente preciso para que as pessoas identifiquem exatamente onde se situa Shambhala. Mas os roteiros concordam que Shambhala é algures na região de Tien Shan, a oeste do deserto de Gobi. Esta é a região isolada de Tien Shan, perto de Duhuang, o lugar de uma descoberta arqueológica extraordinária. É chamada a Caverna dos Mil Budas. Guardarão estas cavernas e grutas esculpidas nos penhascos arenosos pistas para a localização dessa misteriosa terra? As paredes estão cobertas de elaboradas pinturas e decoradas com estátuas, algumas datadas de há mais de 1600 anos. Este lugar real aprofunda o mistério em volta da localização física de Shambhala, pois a arte aqui diz-se representar cenas desse tipo de paraíso. And given that it is in the heart of Asia, it is not surprising that people would imagine that in that area would be paradises, special magic lands, that wizards and angels would hide secrets and refuges there for people fleeing the normal human problems. Estas cavernas e os contos e fábulas de Shambhala alimentaram a imaginação de muitos que desejavam alcançar a enorme e inexplorada região central da Ásia e os Himalaias. Durante a primeira parte deste século, ousados aventureiros ocidentais organizaram várias expedições a Tien Shan. Talvez nenhum tenha escalado mais entusiasticamente do que o pintor e arqueólogo russo Nikolai Roerich. Entre 1925 e 1928 fez várias viagens a essa parte do mundo, passando por uma série de dificuldades. 5 membros da sua equipa pereceram. Apesar das dificuldades, na altura das suas viagens, corriam rumores de que Roerich atingira realmente o seu objetivo e havia encontrado o Shambhala. Serão estas pinturas místicas saídas do pincel do prolífero Roerich uma prova de que ele se deparou com um paraíso real? It remains a mystery whether Roerich actually found Shambhala, the physical Shambhala. However, there are certain indications that he believed he did. There's one painting that Nicholas Roerich did called Burning of Darkness, and in it he depicts a group of men emerging from the mountains. The first is carrying a box from which emanates a blue flame, and this blue saturates the entire painting. It is believed that several of the men depicted in this painting were Mahatmas or masters or the residents of Shambhala.
Em 1926, Rúrić regressou à sua terra natal após uma ausência de quase 10 anos. Aí visitou os comissários da Rússia Soviética e trouxe com ele uma carta que se diz ter sido escrita pelos Mahatmas, os homens sábios de Shambhala. Seria possível que o seu comunicado fosse real? How he received this letter, who wrote it, how it came into his hands, was it given to him directly by people he felt were genuine Mahatmas? We do not know. It remains a mystery. Ninguém sabe se esta carta sobreviveu. Talvez esteja esquecida algures nos vastos arquivos russos à espera de ser redescoberta. Constituiria prova da existência de Shambhala, o lugar que o Ocidente conhece como Shangri-La? Could there be such a thing as Shangri-La? Just because we haven't seen it doesn't mean it does not exist. Não há dúvida que existem outros lugares sagrados. Cientistas dizem que o chão neste lugar da Inglaterra pulsa com um estranho eletromagnetismo, gerando uma força que arrastou a humanidade para aqui durante mais de 10 séculos. A atração de Stonehenge. Os nazis de Hitler estavam tão intrigados com a mística da antiga civilização tibetana que para aí enviaram uma missão exploratória nos dias mais negros da Segunda Guerra Mundial. In Search of History returns to mystic ruins. Stonehenge emerge das planícies agrícolas e pastoris da Inglaterra. Uma aparição do Neolítico continua perfumada de significado na era do ciberespaço. Poderá a atração contínua deste antigo lugar ser explicada por forças geológicas reais? Stonehenge is the sort of place where you should feel more energized just going there because it's relatively close to an earthquake fault line. And at an earthquake fault line, there is an upwelling naturally of electromagnetic energy from the earth. Será por isso, para muitos daqueles que aqui veem, que o antigo ponto de referência suscita uma resposta, digamos, primitiva? As enormes pedras parecem conectar a Terra ao cosmos e, através disso, preenchem o visitante com uma sensação de estar em harmonia com o universo. It is a place of pilgrimage today for many people, and in ancient times too. It's clear that Stonehenge was a meeting place for many people who came not just from all over Britain, but perhaps from all over Europe. I think of Stonehenge as a sacred site, one of the most important in the world. Segundo a crença popular, foram os antigos druidas que construíram Stonehenge. Mas hoje em dia os especialistas oferecem outros cenários. We know that Stonehenge is about 5,000 years old and possibly even older than that. Stonehenge may have been built by Egyptians or the ancient Celts. Some have even linked Stonehenge to lost civilizations such as Atlantis. It's been largely proven that Stonehenge is a huge astronomical computer. It was built to observe the stars, the sun, and the moon. It was built to observe eclipses, which occur on a 19-year cycle. No doubt, in ancient times, many important ceremonies and calculations were made at Stonehenge. Men and women can
affirm a place and enhance its sacredness through ceremony, ritual, through architecture and design. But I'd like to think that you can't make a place sacred. All you can do is affirm what's already there. Poderiam as mesmas forças misteriosas que atuam em Stonehenge ter inspirado pessoas noutros locais do globo para semelhante fervor espiritual? Do outro lado do mundo, há uma ilha onde as bússolas são inúteis e onde as lendas falam de estátuas que andavam. Aparece nas cartas de navegação a meio do Pacífico Sul. Conhecemos-la como Ilha da Páscoa. Há apenas alguns séculos, os nativos chamaram-lhe Tepito Hotiher Noa, o umbigo da terra. There is a vortex at Easter Island, a magnetic vortex. In fact, if you get a good hiking map of the island, it will show you how at one of the volcanoes there is a strong magnetic anomaly. If you bring out your compass and you try and get just a normal compass bearing on Easter Island, you won't be able to do it. Terá esta convergência das forças da Terra impelido os nativos a criar os característicos totens desta ilha? Estes são os Moai, as gigantescas cabeças de pedra da Ilha da Páscoa. São comumente datadas do século IV, século da nossa era, mas muitos acreditam que a sua verdadeira idade é um mistério. Há literalmente milhares destas estátuas. O que é que motiva as pessoas a esculpir tantas esculturas de pedra vulcânica? I think that's one of the first things that's a subtle indication that whatever is here is inspiring people to create something very extraordinary. That's another sign of the sacred. Estas estátuas foram todas extraídas num local e depois transportadas para estas posições ao longo das ilhas. A maior parte delas foi posicionada ao longo da costa, voltadas para o interior da ilha, não a olhar para o mar, ainda que os nativos tenham dito que os Moai estavam lá para os proteger. De quem é que eles precisavam ser protegidos? Estavam isolados. Viviam a mais de 3.000 quilómetros do inimigo terreno mais próximo. As histórias orais dizem-nos que os antigos que viveram aqui acreditavam que esta ilha tinha em tempos feito parte de um continente maior chamado Kiva. They claim a cataclysm sank the rest of the continent except for that island. And then therefore the statues were there to have a power, a special power came out of their eyes. And this power was called mana. And this power kept the island from sinking under the ocean. Como em relação a todos os lugares sagrados, ciência e lenda opõem-se na Ilha da Páscoa. Os arqueólogos acreditam que os Moai foram transportados para as suas localizações em rolos de madeira. A história oral, passada por aqueles que esculpiram os Moai para os seus descendentes de hoje em dia, relata um conto muito diferente. The Easter Islanders say that those statues walked. They claim that the statues themselves walked around the island in a clockwise way, and they had to walk around this one volcano with the very strong magnetic field. Os primeiros exploradores europeus descartaram estas histórias. Então, em 1864, um padre missionário descobriu 100 tabuletas de madeira, escritas em hieróglifo, que ninguém conseguia descodificar.
Hoje apenas existem 21. Nos últimos 100 anos, a sua tradução tem atraído alguns dos mais brilhantes criptógrafos do mundo. Contarão estas tabuletas a verdadeira e secreta história dos Moai? Serão alguma vez decifradas? E há outra questão que devemos colocar. É sempre acertado revelar os segredos dos muitos lugares sagrados da Terra? Já a seguir, vai ficar a conhecer os perigos de perturbar os espíritos que muitos acreditam assombrar as ruínas de Chaco Canyon. Noutros lugares do mundo, quando as primeiras estátuas se erguiam na Ilha da Páscoa, monumentos budistas chamados stupas, construídos para armazenar os restos mortais de monarcas, surgiram no sudoeste asiático, atingindo mais de 120 metros de altura. Califas árabes construíram os primeiros nichos de orações nas suas mesquitas, orientando os crentes na direção de Meca. E a catedral em Faras, na Núbia cristã, começou um ambicioso programa de reconstrução que a tornaria a maior igreja em África. Mystic Ruins returns on In Search of History. O deserto do Novo México, onde segredos e mistérios são passados de geração em geração, partilhados deste modo intemporal com os poucos escolhidos. Há 1000 anos, muito antes da vinda do homem branco, uma tribo de nativos americanos a quem chamamos os Anasazi iniciou este notável local. O Chaco Canyon é uma dobra na terra, um declive com cerca de 180 metros de largura e 24 quilómetros de comprimento. Que espíritos conduziram os Anasazi para esta terra seca e inóspita? E o que é que aconteceu aqui que inspira noutros grupos de nativos americanos um respeito que roça o medo? The priests that pulled people together at Chaco Canyon had an enormous wisdom of the heavens as well as earth. And interestingly enough, the Navajos will not live there because they revere those ancestors of those priests so much that they would not want to offend them. Chaco Canyon deu aos antigos paz e solidão. Mas mais importante, era um lugar onde eles estavam em comunhão com as divindades que admiravam. Para os Anasazi, o Sol e a Lua eram ambos deuses e família. We call Earth Mother, Mother Earth, Father Sun, Father Moon. And they're like the parents of the people that occupy Chaco Canyon. Este ponto de referência, chamado Fajada Butte, domina a zona limite norte de Chaco Canyon. Era aqui, muito acima do nível do vale, que as pessoas que habitavam Chaco afirmavam o seu lugar no universo. Em cada solstício de verão, o Sol passaria através destas rochas cuidadosamente arranjadas, dividindo em duas a espiral gravada na rocha. O aparecimento da adaga de Sol, como este fiapo de luz solar era chamado, fez de Fajada o centro de uma espiritualidade intensa para aqueles que aqui viviam. O que significa este intrincado trabalho em pedra? Significará esta pedra em cima de pedra, uma pressa em cima de outra, até que o tudo se torne um templo à fé das pessoas? There was such a high level of spirituality in Chaco at the time. It's really not difficult for me to believe that a lot of that had to do with the preciseness
of these structures and their concept of time frame. If it took a year to build a structure, then that's what it took. Que objetivo tinha esta memorável arquitetura? Por que é que eles construíram tantas destas estruturas conhecidas como kivas? The kivas were underground ceremonial centers, circular in nature. Ceremonies took place in them, sacred ceremonies. One of the things they did that was quite interesting was they would use amber stones and rub them together to create electrical sparks and light. So, no doubt, magical ceremonies and dances took place in the kivas. Also, rituals having to do with coming of age and maturity. Our nature is not to have an answer for everything. With mainstream society, they're curious to the point where they want to overturn every rock. They want to understand the mysteries. As Native Americans, we feel that there are certain things that should just be left alone, and we have no right to know what makes it function. Hoje em dia, Chaco Canyon é um parque nacional e os arqueólogos vêm aqui frequentemente para desenterrar objetos cerimoniais e restos mortais. Alguns acreditam que estas escavações perturbam os espíritos de um lugar sagrado como o Chaco Canyon. As Pueblo people, we have gone after the fact, and when we go to those locations, we ask permission to be there on site. We ask for forgiveness of those people that have gone before us and have excavated the sites and have developed the sites. Then we ask the spirits to not be offended and to continue to be the givers of good and to be the givers of life. Muitos acreditam que aqueles que tratam este sítio sagrado com respeito serão recompensados com uma experiência mística. Maybe the person feels that they're lost in this world. If they go to Chaco with the understanding and the hopes that they can find their identity or find their direction. And I think if one is really focused, and one is focused from the heart, from the mind, and from the body, and from the spirit, then one can make that connection of being given proper guidance. Quão poderosa pode ser a força de um lugar sagrado? Daqui a pouco, vai conhecer a espetacular e elevada cidade de Machu Picchu, que de alguma maneira escapou à descoberta durante quase 400 anos. Para os aborígenes australianos, a rocha Ayers, com 335 metros de altura, é um monumento vivo de história ancestral. Os turistas que decidem visitar as suas cavernas secretas têm sido ameaçados com a morte. In Search of History returns to mystic ruins. Estamos em 1532. Os invasores e conquistadores espanhóis, sob o comando de Francisco Pizarro, desembarcam nas costas do Peru para começar a sua marcha sangrenta através da América do Sul. Estão à procura de El Dorado, a lendária cidade de ouro. Apesar da busca que levaram a cabo no continente, eles nunca encontraram nem El Dorado, nem o verdadeiro tesouro dos Andes, o grande pico de Machu Picchu. Localizado lá em cima nas montanhas, a quase 2.500 metros acima do nível das águas do mar, Machu Picchu é uma cidade de fé e contradições. Machu Picchu remains to us a beautiful and mysterious place. There's a lot of things we don't know about Machu Picchu.
We don't really know what the city was built for, or even who built it exactly. Even though it's ascribed to the Incas, it's quite possible the Incas only inhabited this city as they inhabited other cities. Os Incas viveram e adoraram esta magnífica montanha durante mais de 50 anos. Com a chegada dos espanhóis, ficou deserta antes que pudesse ser descoberta por esses soldados. Mesmo em ruínas, esta cidade é tão espantosa como qualquer grande catedral. Cada altar de adoração foi cuidadosamente enquadrado pelos construtores. O que é que desenharam inicialmente os construtores de Machu Picchu, quem quer que tenham sido, para esta remota e difícil localização? Machu Picchu, of course, is probably a very special place. Most likely it was a religious place. The Incas did worship mountains, and mountains were very important in their cosmology. Maybe that's one of the reasons that the place was chosen. And I don't know of any other place in the world where the man-made and the natural come together with a beauty that is really astounding. Que papel desempenhou a majestade física no estabelecimento de Machu Picchu como um sítio sagrado? According to the shamans there, they say that while the Machu Picchu itself is a masculine place, it is the old man of the mountain. That this stone that sits on top of an altar that looks kind of pointed, this is actually a stone that pays homage to a female mountain, Huayna Picchu, which is right nearby. And the harmony between Huayna Picchu, which is the home of Pachamama, the earth goddess, to create the stone in the same image as the mountain brings that energy right there to that stone. Para os Incas, que desafiavam os elementos do mundo natural, incluindo as montanhas e o sol, Machu Picchu era um lugar de magia e mistério. Imagino como os não iniciados se sentiram quando, numa manhã de solstício de inverno, subiram pelo trilho íngreme até ao topo da montanha. Estariam lá, suportando as baixas temperaturas da madrugada perto de El Torreón, a torre que protegia esta rocha sagrada. E então, com a concentração de luz, tal como os sacerdotes haviam previsto, a pedra torna-se viva, à medida que os feixes do sol nascente fluíam através da abertura preparada pelos homens sagrados. Os missionários espanhóis que testemunharam os rituais incas ficaram maravilhados com o respeito com que os incas saudavam o sol nascente. As soon as the sunrise began, they started to chant in splendid harmony and unison. They all stayed there chanting from the time the sun rose until the time it set. And as the sun was sinking completely and disappearing from sight, they made a great act of reverence, raising their hands and worshiping it in deepest humility. Father Cristobal de Molina, 1536. Era precisamente quando o sol se estava a pôr, dizem as lendas, que os sacerdotes o capturariam, prendendo-o com uma corda dourada, a Intihuatana. A captura assegurava que a vida continuaria até ao outro solstício. Alguns referem-se à pedra como o posto de amarra do sol. Com a conquista espanhola, o Império Inca ficou em ruínas, mas Machu Picchu permaneceu intacto e puro. Por qualquer razão, os espanhóis nunca conseguiram encontrá-lo. Nos 300 anos que se seguiram, Machu Picchu permaneceu adormecida, imperturbada, nos braços da selva,
uma cidade lembrada apenas na lenda. Então, no início do século XX, um professor de história americano chamado Hiram Bingham, usando textos antigos como guia, escalou até ao topo do Grande Pico. Bingham e os seus trabalhadores removeram camadas e camadas de vegetação, e a antiga cidade acenou mais uma vez àquelas almas em busca de renovação. Uma cerimónia de coroação sul-americana fazia com que um novo governador fosse coberto de pó de ouro da cabeça aos pés. Relatos deste rito levaram os conquistadores espanhóis em busca de El Dorado. In Search of History returns to mystic ruins. As colinas de Jerusalém têm atraído devotos desde tempos imemoriais. Antes da Bíblia, antes de Abraão e David, Jerusalém era um ponto de poder no corpo da terra. Nesse passado difuso, o deus Shalim era adorado pelos cananeus que construíram um templo aqui em sua honra. Hoje, Jerusalém é um cadinho de convicções religiosas. Nenhuma outra cidade na Terra cria e move os crentes com o fervor de Jerusalém. 3 das grandes religiões do mundo reclamam como sua esta cidade das montanhas da Judeia. De acordo com a Bíblia hebraica, quando Deus ordenou que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício, Abraão preparou-se para o fazer nesta montanha. Foi na adormecida aldeia de Jerusalém que o rei David uniu as 12 tribos de Israel e, ao fazê-lo, mudou a sua história para todo o sempre. Foi aqui, diz-nos a Bíblia, que um espancado e ensanguentado Jesus se arrastava pelas ruas, arrastando a sua cruz no caminho para a sua crucificação no Gólgota, o lugar das caveiras. Foi aqui, segundo os seus adoradores, que ele se ergueu da morte, alterando para sempre o conceito de divino. Os muçulmanos acreditam que Maomé saiu de Jerusalém para o 7º céu, a casa de Deus, onde recebeu as 5 orações do Corão. Um dos ícones mais sagrados na fé muçulmana, a pegada de Maomé, diz-se estar embutida nesta rocha. A relíquia é protegida e venerada hoje em dia, como tem sido durante mais de 30 séculos, dentro da mesquita chamada Cúpula da Rocha. Embora seja muito antigo, o santuário é relativamente recente na história espiritual de Jerusalém. One of the most remarkable things about Jerusalem is how civilization after civilization is found built one on top of the other in the same city. And the great mystery is why that city? Why does each civilization build there and then whisper its heritage to the one that follows? Esta é a parede ocidental, o último vestígio do Templo de Salomão. Foi construída no século VII, nas ruínas de pelo menos 2 templos, um datando do século I a.C. e o outro construído pelo rei Salomão 1000 anos antes. Atrás desta parede existiu em tempos uma sala sem janelas conhecida por Sancta Sanctorum, que albergou o mais sagrado ícone do povo escolhido, a Arca da Aliança. Dentro da arca estavam guardados os 10 mandamentos, que a Bíblia diz terem sido escritos na pedra pelo dedo de Deus. Hoje em dia, este muro é conhecido como o Muro das Lamentações.
Judeus vêm aqui para lamentar a perda da arca, muito tempo depois de ela ter sido pilhada. Lamentam-se para exprimir a dor dos seus muitos exílios da sua adorada Jerusalém. Eles colocam orações nas fendas, entre estas pedras sagradas, e ao tocá-las, esperam ligar-se com os tempos passados. Atrás deste muro, nos dias de Jesus, sentaram-se os cambistas, que corrompiam a casa de Deus. Ao expulsá-los e ao proclamar-se Cristo em pessoa, Jesus pode ter assinado a sua própria sentença de morte. Cristãos vêm a Jerusalém para reviver os últimos momentos da sua vida nas estações da cruz. A cidade de Jerusalém continua a ser uma ligação terrena ao espiritual. As suas ruas estão constantemente cheias de peregrinos, judeus, cristãos, muçulmanos, cada um deles visitando os seus lugares sagrados. It shows what a tremendous place this small, obscure, out-of-the-way city began to play in the hearts and minds of human beings, because this was the place that God had chosen. And if God chooses a city, it makes it immediately and forever the center of the world. É uma trágica ironia que este lugar escolhido tenha, através dos séculos, sido objeto de mais conflitos do que talvez qualquer outro à face da Terra. Sofreu sucessivamente nas mãos dos assírios, babilônios, judeus, romanos, muçulmanos e cruzados cristãos. Ainda hoje, sangue é derramado nas estradas em nome de Jeová, ou Jesus, ou Alá. Estará esta Jerusalém sob ataque precisamente porque cada um de nós tem coisas diferentes como sagradas? Porque somos tão protetores daquilo a que chamamos sagrado? People have made these sacred places important in their lives because we need sacred places. We need places where we can act different than we might normally in our house or on the street. We need them to survive. We focus our ideas, our aspirations, our imagination, our hearts on these places. E se os verdadeiros lugares sagrados não podem ser atingidos a cavalo ou de helicóptero? Quem então nos mostrará o caminho para o nosso próprio Shangri-La? Agora, como na antiguidade, há aqueles em cuja presença sentimos o espírito do divino. Para milhões de seres humanos, o Dalai Lama, que pode deter a chave para o lugar sagrado a que chama de Shambhala, é uma espécie de homem sagrado. To me, Shambhala is really mysterious land. If we accept part of this world, then we have to find through map. You can't find. So it is quite clear. Shambhala not exist on this planet as a country. Os lugares místicos da Terra murmuram os seus segredos ao longo do tempo, relembrando-nos de uma época em que a Terra era um lugar de milagres e a humanidade estava maravilhada. É um espírito que ainda vive para aqueles que viajam em busca da história.